CBN Madrugada. Apresentação: Alves de Melo. Essa é a música O Bêbado Equilibrista, que fez muito sucesso nos anos 1970. É claro, um período muito importante também para a história do Brasil. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com o cientista político e cartunista Márcio Malta, o Nico, que está lançando seu segundo livro sobre o desenhista em fio, a obra Diretas Jazz, que está saindo pela editora Muiraquitã. Márcio, muito obrigado por atender ao convite da CBN. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer, Alves de Melo, falar contigo. E de fato, né, eu fico feliz em ouvir essa música, O Bêbado Equilibrista, pois resgata esse momento exato que o meu livro pretende cobrir, né? Que é o momento da transição do regime militar. É chamado de redemocratização, podemos chamar assim, essa transição que o cartunista em fio soube captar muito bem. Essa música da Elis Regina, que ela cantou, né? A composição é do Aldir Blanc e João Bosco, versa exatamente sobre o momento inicial, vamos dizer, do meu recorte, né? Então, o processo de anistia, está dizendo aí a questão do irmão do Enfio, que é o Betinho, estava exilado. Então, assim, isso é a ponta de lança, vamos dizer. Em 1977, né, o Enfio começou a escrever para a mãe dele certos bilhetes, vamos dizer assim, e foram publicados, a princípio no jornal Pasquim e depois na revista Isto É, as chamadas Cartas da Mãe. Então, é esse processo que eu busco resgatar na minha tese de doutorado, que agora é lançado em livro, como você bem ressaltou. Agora, o primeiro livro você botou que aspecto, que período da vida do Enfio, hein? Perfeito. Foi um resgate também da participação política deles, vamos dizer. Aqui não tinha um recorte tão delimitado como é a transição, nesse livro que eu vou lançar agora. O último livro é Enfio, o Humor Subversivo, onde eu fazia todo um apanhado, né, desde a infância, quais foram as influências que ele recebeu, por exemplo, o irmão dele, que tinha militância política. Então, toda a vida dele, mas com essa conotação, como você registrou, eu sou cientista político, além de cartunista, né? Mas essa verve da ciência política, então eu enfatizei nesse primeiro livro a participação política de Enfio na nossa vida política brasileira, que poucas pessoas sabem, né, que ele foi tão decisivo. Só para dar uma pista aqui, foi ele que batizou esse movimento de Diretas Já. Através de uma entrevista do Pasquim com o senador alagoano Teotônio Vilela, na época, ele conseguiu fazer, vamos dizer, esse gancho, assim, ele que criou esse bordão. Acabou batendo na boca do Teotônio, sem problema nenhum, ele dizia, conferiu esse crédito, mas foi ele que batizou. Então, um momento especial da nossa vida política, só para dar essa pista, o cartunista que batizou, né, o cartunista em fio. Diretas Jazz refere-se então àquele período em que tramitou a emenda Dante de Oliveira, prevendo o restabelecimento das eleições diretas, inclusive diretas para presidente, mas infelizmente a emenda não foi aprovada, não é isso, Márcio? É isso mesmo, porque como podemos saber, acompanhando a história do nosso país, eu disse, né, a anistia foi conseguida. Todo esse momento inicial, né, a Dona Maria, que era a mãe de Enfio, Betinho, Chico Mário, esses irmãos, eles tentando denunciar, né? Olha, tô com saudade do meu irmão. Então, boa parte, assim, desse período inicial das Cartas da Mãe versava sobre essa saudade, vamos dizer, do irmão, a questão do Betinho. E no momento seguinte, eu vou descrever isso na minha obra, né, que vai ser lançada agora, no momento seguinte, essa luta, vamos dizer, não é só mais pela anistia, né? Muitos desses exilados, eles começam a voltar para o Brasil. E a etapa seguinte, vamos dizer, essa luta para reconquistar o voto para presidente da República, pois afinal de contas o Enfio, por exemplo, nunca tinha votado para presidente. Então, como você destaca, essa emenda, né, de Dante Oliveira, pelo resgate do voto direto, é toda uma luta. Você já deve ter percebido, o ouvinte deve ter percebido, quando o título do livro é Diretas Jazz, no sentido de morte, né? Porque, infelizmente, essa emenda não conseguiu ser aprovada, né? A votação foi expressiva, mas o quórum não foi suficiente. Então, toda uma transição que era sonhada, não só para o Enfio, né, toda uma geração, na tentativa de fazer uma transição mais democrática, vamos dizer assim, teve uma série de cerceamentos, né, uma série de limitações. É importante destacar que essa eleição do retorno da nossa democracia não foi direta, não foi através do colégio eleitoral.
quem acabou sendo eleito através do colégio eleitoral e não por voto direto, vamos dizer, da população brasileira, foi Tancredo Neves. E a gente pode ir conversando além nesse nosso papo aqui. Foi um período muito interessante, porque eu me lembro da movimentação em torno da emenda Dante Oliveira, um comício na Candelária com milhares de pessoas, todo mundo também lá defendendo a volta da eleição direta para presidente, mas como você também ressaltou, ainda foi a eleição de Tancredo Neves pelo colégio eleitoral. Era uma eleição indireta, mas de qualquer maneira abriu o caminho aí para a volta das diretas, né, Márcio? Sem sombra de dúvida, né? Foi todo um processo. Aí eu tento resgatar através da leitura das cartas da mãe, o ouvinte entender também, eram textos, né? Como se fossem cartas mesmo, escritas pelo cartunista para a mãe dele, que ele tornava público. Óbvio que ele estava ali fazendo um recurso de ironia, né? Para até driblar a censura no começo, depois a censura caiu. E também além dos textos charges, onde a gente consegue acompanhar exatamente qual é a concepção desse artista, desse cartunista, porque ele estava apostando, vamos dizer, você bem destacou também a questão das massas, né? Das passeatas, dos comícios, só que ele dizia que ele tinha um lado, né? Esse lado era do povo, e ele estava sempre apontando e existiam personalidades, vamos dizer, tentando lucrar com aquilo ali, né? Diversos políticos no palanque. Então é interessante que a gente percebe muito essa discussão assim, que ele está defendendo, vamos dizer, uma opção mais popular, ele falava os de baixo, né? Contra essa política somente de personalidade, que muitas vezes a gente assiste isso no nosso país, né? É uma política de grandes heróis, de grandes nomes, até o Tancredo, ele implicava um bocado por causa disso, né? Ele tinha uma concepção mais radical, isso dá para perceber bem nas cartas dele. Estamos conversando aqui na CBN com o cientista político e cartunista Márcio Malta. O Nico está lançando o livro Diretas Jaz pela editora Muiraquitã. Aliás, essa aproximação do Enfio com a população de um modo geral acontecia por meio daqueles dois personagens, aliás, daquela turma que ele criou do bode Orelhana, né? Isso, do Fradinho. Da Caatinga. Da Caatinga e pessoal também do Fradinho, né? Isso mesmo. Você está destacando alguns dos personagens que, para ter uma noção, né? Às vezes a gente não tem a noção hoje em dia, mas eram muito populares essas obras de Enfio, vendiam muitos livros, ele tinha espaço na televisão, digamos que ele tinha uma presença muito forte. Na época era o jornal O Pasquim, que vendia bastante também, né? Toda uma formação de opinião pública para a gente conceituar aqui muito bem. Você destaca uma série de personagens dele, né? A turma da Caatinga, que era a Una, o Bode, o Zeferino também. Os primeiros personagens dele foram os Fradinhos, né? O Fradinho baixinho, o Fradinho comprido, mas nessa fase, vamos dizer, que eu estou abordando aqui no trabalho, é outro personagem, é o Baldo paranoico. Quem que era o Baldo, né? O Baldo é aquele sujeito que é militante e morre de medo de ser preso. Então é interessante que o Baldo, ele começa com muito medo, vamos dizer, nesse começo das cartas da mãe, e aos poucos ele vai se soltando. Vamos dizer que no começo ele tinha muito medo de ser preso, à medida que o regime vai abrindo, né, a partir da resistência, essa disputa entre uma sociedade civil, a sociedade política, os militares, o Baldo, esse personagem que tinha muito medo, ele começou a demonstrar, vamos dizer, uma raiva, né? Ele acompanha o radicalismo do Enfio, do seu autor. Eu costumo até dizer, eu brinco no livro, que o Baldo servia como se fosse um alter ego, né, do Enfio. Ele estava se mostrando ali, ele estava muito revoltado com a forma com que essa transição estava se dando, então ele começou a usar o Baldo, e o Baldo mostra muito bem esse isolamento, vamos dizer, não só do Baldo, personagem, mas também do cartunista Enfio, que ficou muito isolado por manter essa posição de coerência com as diretas. O período de 1977 a 1984 também marcou um período também muito interessante no que se refere ao início, né, do processo de redemocratização do país, e começou, um dos pontos marcantes desse período foi aquela crise entre o então presidente Ernesto Geisel e o então ministro do Exército, o Silvio Frota. O ministro acabou saindo e o presidente Ernesto Geisel passou a defender o que ele chamava de abertura lenta, gradual e segura. Mas havia, como você também lembrou aí, Márcio, a questão do movimento pela anistia, que tinha como um dos seus gritos, né, digamos assim, seus bordões, a anistia ampla, geral e restrita. Você lembra desse período que também foi fundamental dentro desse processo todo que resultou na reabertura democrática no país, né?
Perfeito. Eu acho que essa noção de processo, né, que nós estamos destacando aqui, existiam tensões, vamos dizer, até dentro dos militares, né, de que forma que seria feita essa transição. Vamos dizer assim, que parte desse setor dos militares que queria uma transição mais conservadora, né. Eu estou aqui assumindo que o Enfield tinha essa concepção radical no sentido de fazer uma transição plena. E o que ele estava denunciando é até um termo que foi muito utilizado na época, né? Transição transada. O que seria essa transição transada? Até alguns analistas também, cientistas políticos, colegas meus, eles chamam essa época como se fosse uma transição pelo alto, vamos dizer assim, muito pactuada, né? Porque, afinal de contas, outros países, né? Podemos ver aqui perto, na Argentina, talvez como um exemplo, essa transição ela foi mais forçada, vamos dizer, né? Teve uma demarcação talvez mais democrática, né? Mas eu debato muito isso na minha obra também. E boa parte dessas discussões continuam até hoje pela forma com que foi feita no passado. Porque jogando para debaixo do tapete, para usar um ditado popular aqui, então, assim, já que não foi discutido naquele momento, a gente tem essa discussão até hoje da anistia, né? Que é saudável para o nosso fortalecimento da democracia. Mas o Enfield estava denunciando exatamente isso nesse momento, né, através de seus cartoons. E é importante destacar, né, isso aqui é uma ferramenta que o Enfield usava. Em nenhum momento ele está usando uma teoria, né, livros grossos. Ele está denunciando através do seu desenho, que é super simples, como eu disse, popular. E deu certo, vamos dizer, né? Ele conseguiu conscientizar muita gente. E esse vigor, né, essa aceitação que a obra de Enfield tem até hoje, talvez seja indício disso. E nesse período também havia um crescimento significativo, né, da chamada, entre aspas, imprensa nanica, não só o Pasquim, o jornal Movimento e tantos outros que tiveram uma atuação muito importante nesse processo também, né, Márcio? É isso mesmo, a imprensa nanica, ou seja, a gente quiser chamar de imprensa alternativa, né? Porque, afinal de contas, o regime militar não permitia, né, muitos movimentos, vamos dizer, na mídia tradicional, até por conta da censura. Então, não só o Pasquim, Movimento, Versus, o próprio Enfield teve uma série de publicações, como, por exemplo, a revista do Fradim, uma série de autores batalhando, vamos dizer assim, por espaço, né, para poder falar coisas que não eram permitidas, vamos dizer assim. E a própria Cartas da Mãe começa numa revista, né, que a princípio era mais alternativa e depois ganhou mais fôlego. Mas aos poucos o Enfield tinha também, vamos dizer, essa ponte, assim, ele era um pouco coringa, né? Ao mesmo tempo que ele tinha um espaço na TV Globo, com TV Homem, que funcionava dentro da TV Mulher, ele também tinha, vamos dizer, essa pegada mais de uma imprensa alternativa. Ao mesmo tempo ele publicava no Jornal do Brasil, que era um jornal de grande expressão, e também sabia lidar, vamos dizer, então até mesmo demonstra, isso aqui é um sintoma, né, que ele tinha um público muito grande, né? Ele tinha uma série de mecanismos para conseguir expor sua obra. E é uma pena ter falecido tão cedo, né? Ele falece no final da década de 80, vítima de uma transfusão equivocada de sangue, porque afinal de contas, assim como seus irmãos, ele era hemofílico, ele contraiu o vírus da AIDS, e vamos dizer, isso também eu destaco bastante, que ele não conseguiu acompanhar essa transição, né, de forma plena. Assim como o presidente Tancredo Neves, por uma fatalidade, não conseguiu governar, não conseguiu assumir o posto de presidente da República, o Enfield também veio a falecer um tanto quanto amargurado, né, por conta desse isolamento, por conta desse processo da GTJ. Márcio, como cientista político e que acompanhou também, estudou esse período da ditadura militar, do período de reabertura política, como é que você analisa hoje os trabalhos da Comissão da Verdade? Perfeito. Acho que é importante, né, como eu disse, são feridas que ainda estão abertas. É óbvio que quanto mais transparência, mais democracia. Existem uma série de discussões, a sociedade civil ela vem se posicionando no sentido de amadurecimento desses pontos, e toda a questão, né, que vamos dizer que revelações daquilo que a sociedade precisa saber, nós não vamos conseguir ter uma democracia plena sem esse tipo de memória, né? Então, o primeiro ponto que eu defenderia aqui, defendo de forma bastante viva, é a questão da memória. Então, a gente precisa saber o que aconteceu no nosso passado recente. E essas investigações, a Comissão da Verdade, eles vêm caminhando nesse sentido, na abertura de arquivos confidenciais. Então, todo o esforço que for feito nesse sentido, de um resgate da memória, de uma transparência, eu acho que é saudável para o nosso regime político. Márcio, o livro vai ser lançado então no próximo dia 29 de novembro, não é isso? Isso mesmo, nós vamos ter uma série de lançamentos. O primeiro vai acontecer na cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, mas outros já estão também sendo negociados, vamos dizer assim, mas eu fico feliz de ter essa acolhida, né, sobre a obra do Enfield.
Márcio, muito obrigado então pela gentileza da entrevista. Um bom dia, até a próxima ocasião. Obrigado, bom dia, Alves. Com a volta do irmão do Enfio,